né, Gilson? Aliás, está saindo, né? E eu sou professora de psicologia social até julho na Católica, morando em Belo Horizonte atualmente. E a diretora do sindicato também, do sindicato, a parte do colegiado, né? É a segunda gestão que vai. Já é a segunda. Meu nome é Ana Rita e atualmente eu estou na coordenação geral, né? Na presidência, no Estatuto Antigo, mas nós estamos em processo de reformulação e com a proposta de organização numa forma de colegiado, né? Então tem as diferentes coordenações. Tem a coordenação política, que a Márcia assume essa função aí, né? Tem a coordenação de comunicação, administrativa. E o sindicato, né, ele vem promovendo esses debates sempre uma quarta-feira do mês aqui no Conselho. E a gente tem procurado levantar os temas de acordo com as demandas, né, da luta sindical, da luta popular que a gente tem envolvido. E esse tema de hoje, que o tema é, né, relações de trabalho no campo e a situação do trabalhador rural, né? Ele vem muito no momento em que, né, os trabalhadores rurais estão em luta, né? Então, o nosso objetivo era estar trazendo para a reflexão, né, esse momento aí de luta, tanto do MST, como a marcha, né, como um todo, né, os trabalhadores rurais organizados de diferentes formas, né, e os trabalhadores urbanos também. Então, quer dizer, é um momento muito especial, né? E a gente, inclusive, junto com a CPT, a gente está lançando uma campanha, né, de apoio a alguns acampamentos. Depois a Roseli vai falar mais sobre isso, que a gente está chamando de campanha da solidariedade, né, que é uma forma também de estar chamando a população aí da cidade, né, para essa realidade que a gente está vivendo aí no campo. Então, a professora Nilceia, né, eu acho que você pode até se apresentar melhor, mas é a nossa convidada especial de hoje, e o Gilson, que é militante do MST, também para falar dessa realidade bem vivida aí de perto, né, Gilson? Bom, então meu nome é Gilson de Souza, eu sou da região do Vadinho Doce, do assentamento Zé Alves Pereira e Governador Valadares, da direção estadual do MST. Sou Carla, sou estudante do 7º período de Psicologia da UFMG. Eu sou Fernanda, sou estudante da UFMG também do 7º período. Bom, eu sou Nilceia, fui até o ano passado professora da UFMG, antes eu tinha sido da Católica período curto, e me aposentei no ano passado na UFMG. E sou de formação, sou socióloga, era do Departamento de Ciência Política e fui desde 1979 membro do Centro de Estudos Rurais da Faculdade de Filosofia. Então, sempre que congregava gente de várias áreas e sempre desenvolvendo pesquisas sobre a questão agrária em Minas Gerais. Eu, pessoalmente, trabalho com a questão agrária desde 1975, na verdade, desde que eu fiz mestrado na Unicamp. E aí eu fiz uma tese sobre o projeto Jaíba, foi quando eu comecei a mexer com a questão agrária. Então, ao longo de todo o período que eu fiquei na UFMG, 23 anos, 22, 23 anos, eu fiz parte desses grupos de pesquisa que lidavam com a questão agrária. E durante um período curto, 85 para 86, eu fui coordenada, fui chefe da divisão de planejamento do INCA, no início do governo Sarney, quando estava se montando o primeiro plano de reforma agrária, primeiro e único plano, né, porque depois nunca mais houve plano. Houve pressão para que houvesse ações, né, de desapropriação. E aí foi o movimento social que fez essa coisa avançar. Então, eu trabalhei décadas, na verdade, com essa questão agrária em Minas Gerais e com grupos, né, de pesquisadores na universidade e sempre na relação com o movimento sindical, porque a gente também tinha uma função de assessoria ou de montagem de bancos de informação de dados sobre
modernidade, quer dizer, a modernização para as camadas populares é um processo muito violento. Depois a gente pode falar um pouco disso. Então, eu pessoalmente tenho essa raiz. No momento, eu estou, depois de aposentada, eu estou trabalhando como consultora na Secretaria do Planejamento. Comecei coordenando um programa emergencial de emprego e renda do Estado, uma equipe grande. Agora estou trabalhando no plano de desenvolvimento do Estado. Muito. Existem boas ideias de curso, mas o governo é o que é, né? Todo mundo sabe. Então, você pode até ter uma articulação com a movimentação social e tal, mas outra coisa são os dirigentes. Então, vocês duas são os alunos do Ricardo. Ricardo Tavares, Ricardo Augusto. Bem, meu nome é Márcia, né? Márcia Maia, eu sou coordenadora em formação política do Sindicato de Psicólogos. Eu falo em formação porque eu acho que eu devo morrer fazendo a formação política, quer dizer assim, não é como cidadã, né? E então eu acho esse momento um momento extremamente rico, né? Apesar que já tivemos esses contatos, mesmo com a Roseli e com o Gilson e com a Nicéia, em vários outros momentos, né? O sindicato tem, entre as suas prioridades, né, se ocupado de fazer com que a discussão, né, para o profissional da psicologia, ele avance, principalmente naquilo que hoje, né, está pegando, né, de último, que é a questão aí do sofrimento, né, que a gente percebe no mundo do trabalho. Então, quando se fala em mundo do trabalho, como eu coloquei anteriormente, se pensa muito na questão do mundo do trabalho urbano, né? E hoje a gente percebe que a tecnologia ela não tem um impacto somente, ou mesmo em questão da modernidade, da modernização, ela não tem um impacto somente na questão urbana, da industrialização, da questão do desenvolvimento, né? Isso também, de uma grande forma, né, ela tem um impacto muito grande em relação à questão do campo, não só na questão da produção propriamente dita, mas de como, né, esse mundo rural tem sido mudado, né, mesmo pela questão das represas, né, pela questão de como a questão geográfica, mesmo com estradas, com vias de escoamento de mercadoria, como é que isso é traçado, né, em razão aí do capital, né, como é que o mundo, né, o ser humano, ele é cortado por isso. Então, nós temos percebido, né, desde 1995, né, 95, 96, nós fizemos a primeira discussão mesmo aberta, inclusive chamando a nível nacional vários sindicatos e na escola sindical, na qual a gente foi uma das pessoas da mesa, falando sobre o mundo rural, da questão aí do trabalho no mundo contemporâneo. O que é que isso pega? Né? O que é que são as várias formas? Mas já lembrar que foi 95 ou 96, o tempo passa. Era presidente de sindicatos psicólogos e isso a gente fazia já essa discussão, né? Na Câmara do Trabalhador, a discussão aí também da subjetividade rural, com a experiência de tese que você tem na questão de Barbacena, né? Do pessoal da plantação de rosas. E o Gilson também, que é uma referência também para mim, né? Porque ele é um militante mesmo do cotidiano da prática. Em vários momentos de conversando, inclusive sobre a viagem que ele fez a Cuba, né, Gilson? E em vários momentos conversamos sobre como que é esse real mesmo lá no Vale do Rio Doce, que é onde ele tem, né, uma liderança, né, e que tem um cotidiano desenvolvido nisso, nessa vida, né, rural, e mesmo de quais são as propostas, talvez, que em Cuba tem para a questão aí da rural mesmo, a questão aí da própria sobrevivência, né, da produção, né, do pequeno produtor. Então eu achei que era um time tanto. A gente está conversando aqui e trocando essas ideias sobre isso, aprofundando a formação mesmo da psicologia, da leitura. Então é isso. A gente fez
as relações de trabalho, movimentos sociais no campo, eu até com muita alegria, eu comentei com a Ana, que era com alegria, assim, emoção mesmo, que eu via os sindicatos tomar essa iniciativa. Havia até me esquecido que já tinha feito, trazido essa realidade rural no debate, né, sobre o impacto das novas formas de organização do trabalho, que eu conheci do sindicato, né, que eu achava que era um momento histórico da categoria, da organização da categoria de psicólogos em Belo Horizonte, o sindicato ter essa iniciativa, o sindicato e o CLT, né? E também porque esse como a gente está vendo aqui, esse tem sido um debate relegado na sociedade brasileira, né? Mesmo entre a universidade, não na década de 60 talvez tenha sido, né, isso é um debate mais quente, mas eu acho que até pelas características do Brasil, do avanço da industrialização, da urbanização, ele se construiu em cima de um estereótipo, né, de valorização do que é urbano, em detrimento do que é rural, né, do que é da roça, como algo menos importante, algo atrasado, algo que é jética, caipira, né? Eu acho que isso foi sendo incutido, esse sentimento, esse estigma na universidade e na sociedade brasileira, que para mim teve consequências muito desastrosas para o avanço da construção da cidadania, da educação, dos movimentos sociais no campo. Não sei se você concorda, mas eu acho que esse estereótipo ele tem atrasado, tem dificultado muito o avanço realmente dessa construção, né, e dessa visibilidade cultural, né, na sociedade brasileira. E também eu acho que esse debate, nesse momento conjuntural do Brasil, ele é fundamental, porque você tem um discurso hegemônico, né, de que o desenvolvimento vai linearmente para o urbano, né, de que 5% da população vai estar no meio rural em 2010, né, e de que esse debate é atrasado, esse debate é fora de moda, preocupação com o rural. Eu acho que a gente chamar para um debate sobre a realidade rural nesse momento, eu acho que é uma iniciativa fundamental, né, para contrapor a esse certo discurso hegemônico que o governo federal tem impor. Eu até queria começar por esse ponto também. Quando eu comecei a pensar o que eu ia falar aqui, eu pensei numa fala do Milton Santos, que todo mundo conhece, que é talvez o maior intelectual brasileiro desse momento, né? E que ele tem uma fala muito interessante num livro chamado Visões da Crise, que ele anuncia que ele vai publicar um livro daqui a pouco chamado A Chegada do Período Popular. E ele fala o seguinte, que a recusa popular do que está acontecendo no Brasil, ele está se referindo ao nosso país, mas a gente pode pensar de forma geral, que essa recusa já começou. E que a movimentação popular que está acontecendo, de várias formas, e ele aponta inclusive para o MST como uma grande experiência nesse sentido, ela é um indicador muito claro de que, mesmo que as populações pobres, elas estão dando sinais de cansaço, inclusive em relação à mídia. E que isso não aparece tão claramente no Brasil, porque as elites, né, e aí ele está falando dos dirigentes políticos, das classes dominantes, das elites intelectuais, que elas são muito autocomplacentes. Elas não querem ver isso, mas que o povo está cansado. E aí, quando eu estava lendo isso, tem uma parte que ele fala, nessa mesma entrevista que ele dá nesse livro chamado Visões da Crise, ele fala assim, que nós não temos uma intelectualidade, até porque capaz de abrir-se para os discursos de baixo. A intelectualidade brasileira, ela é muito avessa a isso, na sua maioria ela é avessa a isso. E eu acho que esse momento em especial, por causa do neoliberalismo, por causa dessa indiferença, né, dessa extremo individualismo, dessa visão que se enraizou nesses últimos anos na sociedade brasileira, isso está muito forte. Então, eu acho que tem uma questão aí, pegando aquilo que você estava dizendo, que ela se agrava nesse momento, mas ela é uma questão histórica no Brasil. Né? Porque se a gente pensar assim,
trabalho rural no Brasil. É como se essa história não existisse. Apesar do Brasil ter sido, na maior parte da sua história, né, de 500 anos, um país agrícola. E ninguém fez história do trabalho rural. A não ser um ou outro livro que surgiu, mas é livro sobre os movimentos recentes, né, que voltam um pouco atrás, mas ninguém fala da história do trabalho rural. Né? Então, aí o que acontece? Eu comecei a trabalhar e comecei a olhar a literatura existente. Aí você tem lá assim, gente que está falando que lá na década de 30, que o Brasil precisava ter um Estado que promovesse a unificação nacional e construísse um projeto de nação. E isso tinha que ser contra o rural, porque o rural era o atraso, o rural eram as oligarquias, ou eram os senhores, feudalizantes, aquela coisa, aquela discussão mais antiga. E ninguém fala do trabalhador. Quando falam do trabalhador, é para dizer que o trabalhador era um sujeito que era objeto do clientelismo. O trabalhador rural na história do Brasil, ele aparece na maior parte do tempo contado assim. Ele é o cara que era objeto do voto de cabresto. Ele é o objeto do outro. Né? Aí, então, eu fui lendo até muito recentemente, aí depois vem o discurso dos economistas, dos que fazem essa discussão do moderno, da necessidade do capitalismo, e todos eles apagam a presença do trabalhador rural. Aí você vai vendo um pouco mais, né, na história política, as lutas do campo, como elas eram lidas. Só muito recentemente, o movimento dos trabalhadores sem terra tem um papel muito importante nisso, eu acho, agora, que é recuperar o fio do hoje com o que está acontecendo hoje com Canudos, por exemplo. Né? Que Canudos é um momento em que o pessoal diz, nós queremos outro caminho. E ali foi logo no período em que a gente estava mudando da escravidão para outra coisa. Né? Então, eu acho que tem uma coisa também na nossa história, que é essa, que o Brasil desconhece o Brasil. O Brasil não quer ver de fato aquilo que ele é, né? Porque existe essa imagem de que aquilo é o atraso, quando na verdade, em muitos aspectos, quem estava trabalhando no campo estava apontando um novo. Como está apontando agora? O Celso Furtado, por exemplo, que é um grande intelectual nacional, ele fala recentemente, agora ele tem falado sempre isso, ele fala que o Brasil é um dos poucos países, talvez o único país no mundo, com a extensão de território que ele tem, que pode mudar sua matriz de ocupação, porque parte da população quer voltar para o campo. Né? E isso é uma chance num país cuja estrutura fundiária é toda distorcida e não foi resolvida. Então ele fala, nós podemos, inclusive, melhorar, né, as nossas condições de vida nas cidades, pensando numa grande reestruturação disso tudo, né, que a parte da população quer voltar. Então eu acho que, enquanto o Brasil não se reconhece também como um país que tem esse lado, uma história que precisa ser recontada, né, e uma possibilidade de fazer grandes mudanças, onde o campo é um protagonista muito importante, né, a gente não chega onde devia chegar. E aí a questão, eu acho, depois a gente pode falar mais, não fico monopolizando muito, mas de quem são os trabalhadores e o que eles estão falando há muito tempo para o Brasil, quem são os trabalhadores do campo, e o que eles vêm dizendo, né, e que é pouco ouvido. Eu acho que agora é mais ouvido por causa da presença do MST, que tem feito muito bem esse papel nessa cena nacional, mas eu acho que há muito tempo eles estão falando, inclusive, de uma identidade de trabalhadores, direitos de cidadãos, que nunca são vistos como iguais aos outros. Né? O trabalhador do campo, em geral, não é visto, ele é apagado da história, e ele não é considerado igual em direitos, até na legislação trabalhista. Né? Então, quer dizer, acho que tem um problema aí, assim, básico de uma sociedade que ela é meio esquizofrênica, porque ela, na maior parte da sua história, ela é agrária, né? E ela não quer reconhecer isso. E ela sofreu um processo assim, de mudança forte, de grande transformação nos últimos tempos, mas uma transformação profundamente perversa, né, nos últimos 30 anos, que só agravou uma série de características, né, o que é chamado de modernização conservadora do campo, né, que ao invés de resolver problemas, agravou. Então a gente também tem isso, e eu acho que essa é uma das coisas que os trabalhadores do campo estão questionando fortemente, né, dizendo, não é por aí, não é isso. E na luta social. Eu acho que esse é um estereótipo construído. Não é? Um estereótipo construído na história do Brasil, tentando apagar as lutas e a voz dos trabalhadores rurais que sempre
está na cena política do país. Se a gente pensar na década de 50, de 40, com as ligas camponesas, eles já estavam naquele momento questionando a espinha dorsal do modelo de desenvolvimento, que é a propriedade, né? Como depois o MST e todas as lutas do campo vai estar sempre colocando em xeque o que é o cerne do modelo de desenvolvimento, que é a propriedade, no caso a propriedade da terra. Eu, quando fiz minha pesquisa de mestrado, também eu pude constatar que uma ausência das pesquisas, dos estudos na psicologia, que é uma ausência quase completa, mas também nas ciências humanas, né, de uma ausência de estudos mesmo com relação envolvendo as populações rurais, o trabalho rural, e eu encontrei muitos estudos sobre a modernização conservadora do campo, mas sempre do ponto de vista dos intelectuais. Então eu também quis estudar qual que era o impacto do ponto de vista do trabalhador, de como que ele vivia essa modernização, essa modernidade, essa modernização do campo. E aí eu estava pesquisando trabalhadores assalariados das flores aqui em Barbacena, qual que era o impacto da agricultura química sobre a subjetividade, sobre o corpo desses assalariados. Eu pude ver que eles tinham uma consciência muito clara do como que esse processo os adoecia. Só que a margem de negociação e a margem de possibilidade, de opção para enfrentar isso mais claramente ou reverter isso, ela é muito pequena nas condições atuais em que eles viviam lá. Não que eles não tivessem consciência dessa relação. Então, eu também quis pesquisar justamente essa ótica, essa visão que o próprio trabalhador tinha dessa modernização do campo, que eu acho que as elites foram sempre impondo um certo discurso sobre essa modernização como a salvação, né? A salvação da seca, a salvação do país, o caminho para o desenvolvimento, e foi apagando mesmo a memória, né? E a voz dos trabalhadores que, por outro lado, sempre resistiram e sempre tentaram colocar, sempre lutaram tentando colocar a sua visão de sociedade, a sua visão da realidade que eles estavam vivendo. E eu acho que nesse momento o MST tem um papel fundamental trazendo isso, também porque ele é um dos atores da força mais importante hoje na Marcha Popular pelo Brasil, que está trazendo claramente, tentando demonstrar, percorrendo aí todo o país, tentando demonstrar que a população brasileira tem uma proposta, tem um projeto de desenvolvimento para esse país. Eles sabem que país nós queremos. Nós sabemos que país que nós queremos, e eu acho que o MST realmente tem um papel muito importante nesse momento. Em algumas pesquisas, eu queria ressaltar a sua importância, Nilce, nesse trabalho aí, na contribuição das lutas dos trabalhadores, e também para a psicologia, porque foi pioneiro os trabalhos que Nilce e outros profissionais lá da UFMG, como a Leda, a Nair Mus, né, fizeram no final da década de 70 sobre a questão do trabalho e da educação em Minas Gerais, que foi uma influência, foi assim, uma contribuição importantíssima para os movimentos sociais no campo. Quase todos nós lemos e pudemos refletir sobre isso. A questão da educação é um aspecto que eu acho muito fundamental da gente estar discutindo hoje, a educação do campo, e também é o MST que tem puxado, que tomou uma certa iniciativa de estar trazendo para a cena do país a ligação entre modelo de desenvolvimento e educação no campo e a questão da reforma agrária e educação, quando a gente hoje tem aí uma rede estadual por uma educação básica do campo, tentando trazer e discutir a ausência, mostrar a ausência de
uma política de educação, historicamente, de uma educação rural, uma educação do campo, né? Você tem até algumas propostas para a educação rural, mas você nunca teve uma política de educação do campo a partir dos interesses, a partir da cultura, a partir da identidade da população que vive no campo e que sabe que escola que quer, né? Então, acho que hoje vejo com muita esperança esse movimento, essa rede estadual de uma educação básica do campo. A UFMG, há cerca de 2 meses, a FAI chamou para um debate que eu também considerei histórico, porque não sei há quantas décadas você não vê um debate sobre a realidade da educação no campo na UFMG, na FAI, né? E eu achei bastante interessante que na mesa, eu estava na mesa representando essa rede por uma educação básica do campo, e todos os professores começaram falando com a emoção, lembrando de coisas passadas, das suas experiências no meio rural, trazendo um certo clima de emoção, de comoção, demonstrando que esse é um tema que há muito tempo não está na mesa dos debates na UFMG ou nas universidades, né? Que esse é um tema que tem ficado como uma dívida da universidade com relação à realidade brasileira e à realidade do campo, especificamente. Então, eu acho que esse debate hoje aqui, trazido pelo sindicato, é realmente atual e muito fundamental para a categoria dos psicólogos e para os movimentos. Não sei o que o Gilson... E você repete o nome do livro do Milton Santos, tá? Ele vai lançar ainda. Eu nasci na roça e me criei na roça também, e mais tarde que eu vim para a cidade para poder estudar um pouco, né? E conseguir fazer apenas o 2º grau. Tenho ainda vontade, sonhos de poder concluir aí, fazer um curso superior na área do direito, na área das ciências sociais. Um projeto integrado. Então, mas assim, a paixão e o amor pela terra que me fez buscar a organização do MST. Porque já quando ele vem para a cidade, você perde aquela referência, aquela ligação que você tem com a terra, né? Mas eu não conseguia me apegar aqui. Na verdade, eu não consigo, eu me sinto assim um peixe fora d'água quando estou aqui na cidade. Apesar de eu acho que consigo me adaptar em vários ambientes, né? Eu procuro me adaptar, mas eu me sinto mais à vontade no campo mesmo, no meio em contato. E aí o desafio que está colocado é porque também, por outro lado, tem o desafio de você estar com o movimento dos trabalhadores rurais hoje, você não pode se deter no campo, né? A luta não é localizada lá. A luta é feita lá no primeiro momento, mas ela é conquistada aqui na cidade, né? Então você tem que fazer a ligação do campo com a cidade, né? Para que a gente possa dar continuidade à iniciativa que se teve da conquista do espaço, do território, né? Você faz a ocupação lá, mas você tem que vir para garantir aqui na cidade. E também, ao mesmo tempo, a gente também está buscando envolver, né, o público urbano na luta, porque a reforma agrária, como diz o lema, né, a reforma agrária é a luta de todos, né? Ou é assim, então não vai ter reforma agrária nunca, né? E a história mostra isso. E a gente percebe, de fato, essa discriminação. Eu estava um dia num debate numa televisão, e aí, ao vivo e tal, de repente alguém com o telefone fez uma pergunta, né? Agora está mais popularizado, mas um tempo atrás tinha até um certo preconceito, né? Por exemplo, quando eu estava lá no Mucuri, assim, eu tinha dificuldade, eu particularmente, tinha dificuldade de estar no meio, né, do pessoal, porque eu assim, pô, mas esse cara, o cara tem o 2º grau, o cara, né? Você vê, imagina o tamanho do ridículo que era, né? O cara tem o 2º grau e está aqui, no meio sem terra,
na roça, né? Fazendo ocupação e tal. Aí fala assim, não, o cara tem olho verde, o cara tem, né? O cara fala mais ou menos articulado, é branco, né? Aí nessa pergunta que o cara fez, eu falei assim, a gente tem um outro conceito, né? Eu procurei resgatar aqui o que é o movimento sem terra, o MST. É uma organização que leva em conta a história, né? Nós buscamos aprender ou apreender das experiências de Zumbi dos Palmares, né, dos escravos, quilombos, aprender de Canudos, Antônio Conselheiro, lá no sertão baiano, do cangaço, né, de Contestado, tantas outras lutas, das ligas camponesas. Então nós entendemos que nós somos a continuidade da luta. E aí até para poder fazer essa afirmação de que o rural, ele sempre teve presença marcante na história brasileira, né? Até uma contraposição mesmo a essa cultura meio que quer se fazer passar, quer predominar, né? Porque se a gente analisa a história do Brasil, né, a gente vai ver que, como disse o José, ainda o Brasil é um país agrícola, né? Ainda é, né? E a nossa vocação, né, hoje mais que nunca, eu concordo inteiramente com o que disse o Celso Furtado, vamos ter que fazer uma reversão de papel, não adianta querer seguir em frente, porque a globalização já é um processo fracassado do meu ponto de vista. Pelo seguinte fato, do ponto de vista social que eu estou falando, não da disputa não, de projeto não, é do ponto de vista social, porque não responde à situação de alimentar as pessoas, não responde à situação de você conseguir amenizar os problemas sociais que tem nas grandes cidades, e de gerar emprego, de responder, né, à demanda que é colocada. Alguém do dia falava que as cidades hoje, uma cidade, por exemplo, no máximo para ser uma cidade sustentável, uma vida equilibrada, tranquila, de qualidade, tem que ser no máximo de 500 mil pessoas. Acima disso, já é meio comprometida a qualidade de vida nesse lugar, né? E quantas metrópoles nós temos, quantas cidades acima de 500 mil nós temos, e quantos problemas nós temos, né? Um dia desse nós tivemos na marcha, que nós fizemos no ano passado, a marcha, nós chamamos de Marcha pelo Brasil, em defesa do Brasil, fizemos no ano passado, nós fomos lá na favela, lá do aglomerado da Serra. Aqui, onde tem a Rádio Favela, naquele aglomerado Serra. Aí nós passamos de casa em casa, de barraco em barraco, conversando com as pessoas, e passando, parando, panfletando e conversando. E uma boa parte daquele pessoal veio de Patinga, veio de Caratinga, de Valadares, de Teófilo Otoni, de Tabacuri, né? Todo mundo, gente, como é que pode? O pessoal está ali na favela aqui. Então, quantas mil pessoas, quantas mil famílias tem naquele aglomerado aí? Pois é, que poderia estar retornando hoje para o campo para poder estar inserido na produção de alimentos, né? Gerando mais expectativa de vida para o nosso povo. E assim, a questão da discriminação, né, em relação ao rural, a gente pode perceber, mesmo naquela coisa controvertida dos ruralistas, a gente pode perceber isso, né? Quando era, não, agora não, isso está atrasado, agora o ruralista vinha aqui para poder, né, pedir um acordo da dívida aqui, querendo repactuar a dívida, querendo perdão de dívida, isso é ridículo, né? Quer dizer, mas não é isso que a discussão acho que tem que ser colocada. A imprensa manipula exatamente isso, né? Nem aqui é defender, nem um caiado da vida, nem pelo contrário, mas é defender a agricultura, porque a agricultura brasileira foi altamente sacrificada com a implementação de cor para cá, sobretudo, foi que pagou o pato para sustentar essa política vagabunda que está aí do Fernando Henrique, né? É o pilar principal de sustentação. Qual é o argumento que ele utiliza para justificar o não aumento da cesta básica? É exatamente da produção agrícola. Achata
a produção, a ponto de você ter um litro de leite custando 20 centavos ou menos do produtor, um litro de leite, enquanto que uma Coca-Cola é R$1 a latinha. Que absurdo, né? Qual que é o valor nutritivo maior que tem? A diferença que tem entre um litro de leite para alimentar uma criança e uma Coca-Cola, né? E você tem um litro de leite a 17 centavos do produtor, 17, 20 centavos, no máximo 25. Além da importação de milho, feijão, aquilo para manter Obviamente, barato. exatamente, quer dizer, abre a importação, possibilita, porque lá os produtos são subsidiados, né? Chega aqui mais barato, detona com a agricultura brasileira, e depois, ao longo do tempo, vai dizer, não, os caras não estão produzindo, né? Mas o que está por trás daquela discussão, na verdade, é o seguinte: de fato, tem os maus pagadores, tem os caloteiros, né, que tem que diferenciar, mas não podemos negar a situação que está vivendo hoje o nosso povo, né, onde a pequena propriedade garante a maior parte da produção do país, de alimento do país. Né? E cadê o incentivo ao pequeno? Não existe. Né? Gera emprego, né? Respeita o meio ambiente, porque a grande propriedade, além de não produzir, quando produz, é a monocultura que você inviabiliza futuramente num pouco tempo, espaço de tempo, o solo, desmata, destrói tudo, né? E é com o objetivo de exportação, não é para atender a demanda interna. Né? Então, o nosso movimento, ele busca estar... Claro que eu fiz até na minha... Tive a parada aqui de explanação, eu tinha colocado na retrospectiva histórica nossa, né? Coloquei lá em 75, surgiu a CPT, né? E foi dentro da CPT, inclusive, que nasceu o debate em relação à questão da necessidade de organizar um movimento que tivesse uma abrangência nacional, né? Que é um aspecto fundamental. Porque a gente pôde avaliar, né, as pessoas que articularam naquela época lá uma parte da CPT, acho que tem sempre houve uma certa discordância de algum setor que não entendia o porquê de criar um movimento com autonomia dos trabalhadores, né? Mas já naquela época, segundo os relatos e a história registrada, é de que tinha que estar juntando as lutas localizadas dos poceiros no Brasil inteiro, dos sindicatos que existiam, né? Tentando juntar todo mundo. Até porque a história ensinou para a gente que a Canudos, por que Canudos foi derrotado? Né? Canudos resistiu bravamente a quantas expedições do Exército Brasileiro que Canudos resistiu? Por que foi derrotado? Imagina se nós tivéssemos um Canudo da Bahia, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, né, mais uns 10 a 20 Canudos aí, duvido se tivessem conseguido derrotar Canudos. Então, é uma lição que Canudos nos trouxe. Né? E a gente não pode ficar localizado, um movimento localizado, tem que nacionalizar. Né? Então, foi um aprendizado nosso. Aprendemos com a Liga Camponesa, aí eu pude acompanhar um pouco os depoimentos de algumas figuras das ligas camponesas, né? Ainda o Vladimir de Moraes, Clodomir de Moraes, Manuel da Conceição, Vila Nova e outras figuras aí, né? Chicão de Valadares, né? E aí eles falaram assim, que no momento que eles se preparavam para poder fazer a formação dos trabalhadores, né? Para dar continuidade ao processo, porque eles já sentiam a articulação do golpe, né? Então, no momento que eles sentiram a necessidade de fazer isso, já era tarde. É aí que eles falavam que o movimento Sem Terra tinha que fazer isso, tinha que formar, além de informar, também formar lideranças, quadros, para que, quando a repressão pegasse né, tinha outro para continuar a luta. Né? Hoje, por exemplo, se prendeu, matar o João Pedro, tem João Pedro no Brasil inteiro, tem Zé Rainha no Brasil inteiro, tem, né, Ademar Borgo no Brasil inteiro, Diogo no Brasil inteiro. Então hoje não adianta. Né? Outro dia um debate na Assembleia, não sei se demagogicamente, mas o amigo Martins falou assim, no debate da evolução, esse movimento é um movimento irreversível. Né?
não tem mais volta. De fato é, do ponto da disposição que existe, dada a dimensão histórica que nós temos, essa clareza de estar sempre nos reciclando do ponto de vista da luta também. Né? Houve um momento que tinha enfrentamento, nós íamos para o despejo, e aí resistiram ao despejo contra a polícia, a ordem judicial, não vamos sair, não ia sair mesmo. Né? Houve aquele momento que era necessário fazer isso. Eu vivi isso, nós vivemos isso na Teoflotone, na Fazenda Bela Vista, vivemos isso no Triângulo Mineiro, no Noroeste, né? Onde a gente foi preso 2 vezes lá. Fomos presos no Noroeste e parar no DOPS aqui. Ó. Ficamos 4 dias na Afonso Pena ali, e os caras ameaçando, ó, esse aqui é um lugar que já passaram aqui, a esquerdalha aí, já passou aqui, os comunistas passaram por aqui. Aí quando era noite, chegava na prisão assim, falava, ameaçava a gente, olha, vocês tinham que fazer tudo para não entrar aqui, vocês entraram aqui dentro agora, vocês estão liquidados. Aí à noite, meia-noite, o cara assim, só ficava transitando, não deixava nem dormir direito. Lá no porão, lá no... Não sei se vocês conhecem da Afonso Pena. O DOPS? Eu já fui hóspede. Você já foi? Ah, então você conhece. Então a gente pôde naquele momento sentir a dimensão da luta, né? Você via nas paredes lá do porão lá, as inscrições dos presos que passaram por ali, muita coisa lá, o lugarzinho que você tinha para poder, um buraquinho no chão, uma torneira assim, onde você tinha que beber a água dali, tomar banho ali e dormir no chão. E a comida, e aí tem um particular, que ele vai meu parênteses aqui. Tem uma coisa que eu acho que é uma tremenda canalice das pessoas falar que gasta 7 salários mínimos por mês como preso. Eu acho que é uma tremenda sacanagem, molecagem, porque brincadeira, você come uma comida azeda, da pior qualidade, pelo menos a que nós comemos lá foi assim. Chegava lá, quando chegava a comida na delegacia, no primeiro dia você não come. Ninguém come, né? Você olha para a comida assim, aquele troço todo virado, o feijão todo azulado, a carne toda azulada. Pior carne que tem, carne de músculo. Quem conhece carne de músculo sabe o que é. Não é que troço azul assim, você olha para aquele negócio e não come. Aí no segundo dia para frente, a fome aperta, você come tudo até no dedo aí. Né? Mas aí fala que gasta uma tremenda grana com preso. Eu fico pensando, por que gasta com preso essa grana toda? Porque com alimentação não é. Com psicólogo para acompanhar não é. Com assistente social não é. Com o que gasta isso? O pessoal fica passando a noite inteira Para poder ameaçar o cara e dar porrada no cara quando precisar, né? É só se for para isso. Né? Não, porque sempre eu estou ouvindo, de vez em quando os caras falam, não, outro dia eu vi o tal do Ratinho falando isso na televisão, que eu acho que é o pior programa da televisão brasileira, mas de vez em quando os caras estão falando isso, o Boris Casal falam uma vez, fica reproduzindo, você fica ouvindo essas coisas. Quem passou pela prisão sabe que não é bem assim. 7 salários por mês com um preso, você imagina assim, pô, o cara está dormindo bem, né? O cara está numa modaria, né? Tirar ele da cadeia igual a casa. É verdade, nem precisava de 7, 2 ajudava, 3 salários no máximo. Mas então, Eu queria lembrar uma coisa, Deus, sobre essa ideia ainda da discriminação, que é a situação das mulheres. Né? Eu acho que o exemplo mais visível e mais indigno que a gente vê hoje é a aposentadoria. Saiu, né, os trabalhadores rurais depois da Constituição, só 91 que nós vamos ter uma Seguridade Social que contempla os trabalhadores rurais, conquista dos trabalhadores urbanos já, né, há muitos anos, e que ainda hoje você não consegue aposentar as mulheres, né, muitas delas no meio rural, e que elas chegam numa agência do INSS, as outras mulheres são capazes de falar com elas que elas não são trabalhadoras rurais e pedem as mãos para elas verem, para ver se ela é trabalhadora rural. Como pode ser trabalhadora rural se você está de batom, se você passa esmalte? Né? Que representação a sociedade, representação social a sociedade tem da população rural, né? De que esse é um sujeito atrasado, sujo, de pé descalço, né? E que as mulheres não têm direito de se aposentar como trabalhadoras rurais, né? Que elas não são trabalhadoras rurais. Então, assim, e é uma conquista árdua de dia a dia você conseguir isso no INSS.
E uma outra coisa é essa de como que a população, o Brasil é agrícola, sustenta, né, tem sustentado esse plano real, né, e que como que o modelo de agricultura montado aqui, ele é totalmente absurdo, né? Então, se você vê não só a agricultura privada, né, de exportação, mas os grandes projetos do Estado, como os projetos de reflorestamento em Minas Gerais, que você tem quase 2 mil milhões de hectares debaixo de eucalipto, né, no Estado, que dá só 5 mil empregos no Estado todo. Tem um agravante nisso aí, que como eu, como mexia sempre nessa área de pesquisa rural, a gente ia para os congressos de pesquisadores por aí afora, no Brasil, e eu e Nair vivemos muito isso. E o pessoal às vezes tinha lá um tema, questão ambiental, aí no campo, né? E todo mundo achava que o problema ambiental em Minas não existia, porque aqui tinha reflorestamento de montão. Aí a gente chegava e questionava logo de cara, falando, mas o que vocês acham que é reflorestamento? Porque existe essa imagem também de que Minas é um estado que reflorestou os milhões, então o problema dele ambiental, de desmatamento em especial, desapareceu. Quer dizer, a própria representação do Brasil sobre o que significa isso, né, que aqui a gente conhece bem, ela é totalmente deformada. Esqueceram que para colocar uma monocultura de eucalipto, derrubar a mata nativa ou o cerrado que se sustenta, né, o ano inteiro, né, esperando uma seca, né, e coloca lá uma plantação totalmente que concentraram violentamente a terra, que inviabilizaram a agricultura familiar ali e tudo. Né? Destruíram o meio ambiente e não teve nenhum retorno social. Pois eu acho um verdadeiro crime que você implanta um projeto desse e não responsabiliza o empresário que recebeu essa terra de mão beijada, que é o preço de banana, pelo menos as 23 empresas de reflorestamento, que pegou terra devoluta a preço irrisório, né? E não empregou ninguém. E hoje tem um desemprego, um assalariamento enorme, o Vale do Aço, eu acho que hoje é uma situação de calamidade social. Porque aquelas pessoas que foram para o reflorestamento no Vale do Aço e que às vezes, né, tinha até algum emprego no próprio Vale do Aço, quando a coisa diminuía, né, o trabalho, você não encontra mais em Patinga não tem emprego, em Monlevade você não tem emprego, em Belo Horizonte não tem emprego. Onde é que estavam os assalariados empregados no Vale do Aço? Correndo o Brasil, Mato Grosso, sul do país, né? Vai São Paulo, volta no café, vai São Paulo na cana, volta para o café, depois vai para o carruejamento no Mato Grosso do Sul. Fica assim. Outra coisa é o projeto de Jaíba. O que é 300 e não sei quantos bilhões de dólares, investir milhões de dólares, investido naquele projeto, e você não tem 5 mil famílias nas áreas de irrigação. E hoje eles falam que vão ter 100 mil habitantes até 2010 naquela região. Sem infraestrutura, sem política de saúde, com o pessoal até o pescoço de dívida, né, da irrigação. Eu acho que é suicida, um modelo suicida, mas destruiu a mata, a última mata seca que nós tínhamos no estado. Foi destruída ali no Jaíba, não tem mais isso. Abriu toda a mata em 5 lotes contíguos de 5 hectares, que você virou uma monocultura, ou é feijão, ou é banana, e não tem espaço de escoamento para isso. Que é a menina dos olhos, foi sempre do Paulinelli, depois do Hélio Garcia e do Nilton Cardoso, e não sei o que o nosso governador vai fazer com esse projeto, porque no COSEA tem sido, o Fórum Mineiro tem tentado bancar que esse é um projeto que precisa ser revertido, e o Itamar, porque tem grandes interesses ali, tem segurar do jeito que é e até botar mais dinheiro. Banco Mundial, recursos japoneses. Nós tivemos lá no ano passado, Jaíba. Fala mais um pouquinho desse projeto, Jaíba. Pelo que eu conheço, é um projeto, o maior projeto de irrigação da América Latina, um projeto, né? 100 mil hectares de terra, o projeto todo parece que são 600 milhões
de dólares. Já gastaram. 50 milhões de dólares investidos até hoje. Não, mas já gastaram 450, que eu li no jornal O Tempo, numa matéria que saiu. Então de 400 a 450 milhões já gastaram e irrigaram até agora 10 mil hectares. Originalmente, eu comecei estudando esse negócio quando ele estava começando no Brasil. Porque o Projeto Jaíba ele faz parte de um conjunto de projetos, ele é o maior de todos, que a ditadura militar implantou em várias regiões de fronteira agrícola, quer dizer, regiões que iam ser ocupadas ainda, que eram regiões de seca, do semiárido. Tem o Jaíba em Minas, tem projetos na Bahia e tem projetos mais acima, na Paraíba, Pernambuco e tal. Os do Nordeste, com os investimentos e agora com essa questão da relação entre os investimentos locais e a urbanização, boa parte deles viraram projetos de agricultura intensiva para exportação de frutas. Então, onde existe um problema gravíssimo também do ponto de vista das condições de trabalho, porque o pessoal trabalha dia e noite para exportar fruta em perímetros que são irrigados e que do ponto de vista do capital são muito eficientes. Isso foi feito começou no período Médici, eles começaram a ser implantados. O Jaíba começa a ser montado, pensado no final dos anos 60, 69 e tal, e aí ele começa a ser montado mesmo no início da década de 70. E era uma região, inclusive, que tinha conflito de terra também. Então, o problema do Jaíba é que o Jaíba, apesar de ser o mais próximo, né, dos mercados. Não tinha conflito, foi causado, né? O projeto tinha um pouquinho, tinha um pouco mais distante dali, né, que tinha o conflito de Cachoeirinha, que é o mais antigo desse período, né? Mas o que acontece ali é que é inépcia mesmo, é incompetência mesmo, que houve desses períodos todos de governo, inclusive onde uma figura como Paulinelli é uma figura central para se entender em tudo que foi montado na Rural Minas em Minas. Ali tem interesses, inclusive, de setores técnicos do Estado, que se transformaram em fazendeiros, e que a terra foi muito valorizada porque botaram essa quantidade de investimento numa terra que não tinha valor por ser região de seca, e região de seca isolada do sertão. Né? Então, o que eles fizeram foi criar condições para que aquela terra se valorizasse, e de início o projeto previa, depois não deu certo, porque eles não... Enfim, veio a crise também do modelo, ainda no período Geisel. O projeto previa uma grande área de cana irrigada, que era da Almeto, né, que é um dos maiores produtores de cana-de-açúcar no Brasil, né, que é um grande grupo paulista, e em volta tinha toda uma área de colonização, que analisando na época, a gente entendia que aquilo ali era uma espécie de bolsão de mão de obra. Era você levar gente em pequenos lotes, e na prática eles iam ser assalariados da cana. Né? E onde você não tinha mão de obra, você tinha que levar força de trabalho para trabalhar para grande usina. E outros projetos juntos ali que se previa de produção de tomate, cacica, produção de milho, exato, para agrocedes, coisas desse tipo. Então era um projeto assim, que era a menina dos olhos, num certo momento, e que exigia um volume enorme de investimento. Os do Nordeste, depois, eles foram se engatando nessa onda da exportação de frutas, e por aí eles deram certo do ponto de vista do capital. Do ponto de vista do trabalhador é um desastre. Né? O de Minas ficou lá enterrando dinheiro, aquilo ali é um cemitério de dinheiro, sucessivamente, e tem grandes interesses. No momento atual, até onde eu percebo, a partir da Secretaria de Planejamento, existem inclusive conflitos em torno daquilo ali, onde os setores que se interessam por manter aquilo do jeito que está e transferir para grandes empresas que possam implementar aquilo de um ponto de vista empresarial, continuam. Quer dizer, aí a esperança que se tem é que o movimento de trabalhadores, com a capacidade que tem hoje, né, consiga mostrar que existem outros caminhos para o projeto Jaíba. Se deixar do jeito que está, vai haver novamente nesse governo, com todas as características de ambiguidade, né, que esse governo tem, permanece a mesma coisa, volta o papel da Rural Minas na relação com os grandes empresários e a coisa engole mais dinheiro. Hoje mesmo alguém me falou que havia a previsão de investir mais 80 milhões no projeto Jaíba. Tá? Alguma coisa discutida, inclusive, dentro de várias áreas do governo, da Secretaria da Agricultura a outros setores, e junto ao governador. Então, acho que aí a bola está com vocês, porque a história daquilo ali é uma história de alguma coisa que foi feita desde o início, né, para submeter o trabalhador ao grande empresário ali, não deu certo por motivos da conjuntura econômica da época e da incompetência, né, de quem estava gerindo, e eles ainda têm a veleidade de retomar e investir mais. Né? E hoje já tem muitas avaliações do ponto de vista dos trabalhadores que mostram que aquilo ali tem que ser outra coisa. Né?
E é uma área que eu acho da maior importância e pode crescer muito de forma democrática, por causa até da própria localização, do fato de que criando certa infraestrutura ali, até de escoamento, etc., você pode ter uma produção que se desenvolva e que seja uma produção familiar, com assistência técnica, com condições de fato, fazer a coisa avançar. Agora, eu queria voltar ao filme um pouquinho antes, umas coisas que você estava falando, que me lembra, eu acho que, e depois engatar com umas questões que eu acho que interessam direto aos psicólogos, que tem a ver com a questão da subjetividade do trabalho, que a Roseli começou a tocar. Primeiro eu queria falar o seguinte, acho que isso que o Gilson coloca, eu acho que é da maior importância quando ele remete para a questão da nação. Eu acho que o que tem de novo na questão agrária no Brasil nos últimos tempos, e aí o grande construtor disso é o MST, é de que nós estamos, os setores vinculados à luta pela terra estão recolocando o sentido de nação para o Brasil. E na sua profundidade histórica, né, quando ele fala assim, nós voltamos lá no Zumbi, nós queremos recuperar tudo isso como a história popular do Brasil, né? A história do ponto de vista popular. E a história das elites não é essa. Eles querem apagar isso daí. Há 500 anos. Então eu acho o seguinte, eu acho que tanto do ponto de vista do espaço, né, quando você disse, nós fazemos as coisas simultaneamente, né, e desembarcamos lá em Brasília. E, quer dizer, o sentido de que o território é um território que o povo deve ocupar em conjunto, né? Em segundo lugar, o sentido de nação, nesse sentido da identidade nacional, quer dizer, o Brasil tem que olhar a sua própria cara e dizer, esse é um país em que a maioria da população é pobre, desvalida, desamparada, né? Que nós temos 500 anos e que o povo está lutando para ser de outro jeito. Então, isso me lembra muito uma questão que tem a ver com essa história de globalização hoje, que é o seguinte, eu sempre quando lembro do MST, eu lembro de um outro ator hoje no plano internacional, que eu acho da maior importância, que são os camponeses índios de Chiapas, no sul do México. Que aquilo ali era o pedaço mais pobre, mais esquecido, mais desvalido do México, e numa certa altura eles viraram para o México e disseram, olha, o México não é essa coisa aí que os Estados Unidos querem que seja, né? O México somos nós, os índios, os camponeses que tiveram a reforma agrária e depois perderam, né? Os atores verdadeiros dessa história somos nós. E eu acho muito interessante, acho que tem uma semelhança muito grande com o MST nesse sentido, porque são, em Chiapas, numa certa altura que o neoliberalismo estava no auge, que a crise começava, e os índios camponeses, né, junto com o movimento zapatista, eles abriram, enfim, tiraram o manto diáfano da fantasia, né? E foi um espanto, porque aí o México começou a falar, bom, mas aí, o que é isso? Né? O México é igual aos Estados Unidos ou o México é isso? Né? O México é essa outra realidade profunda que nós vamos ter que encarar, que está lá na nossa história, construída desse jeito. Então, eu acho que a questão do MST, ela é importante porque ela recoloca o problema da nação, tanto do ponto de vista do território, quanto do ponto de vista do sentido histórico, do sentido da identidade nacional. E tem uma questão que eu acho que é da maior importância hoje, nesses últimos anos, particularmente do Fernando Henrique para cá, é que coloca, e o Fernando Henrique é muito claro nesse sentido, é o cara que é o dirigente, junto com a elite toda que está em torno dele ali, particularmente a elite tecnocrática, que se envergonha do Brasil. Eles o tempo todo têm vergonha de nós. Ele tem um livro sobre escravidão, né? Você É. resolve recuperar. Mas como diz um amigo meu, é sobre a escravidão no estado que menos teve escravidão, que é o Rio Grande do Sul. Né? Eu Na não verdade, eu fui vi, pesquisar lá eu onde fui ela era citado lá no assassinada. biografia, olha só. Mas no fim das contas, se você olhar todos eles, é uma elite desenraizada, desterritorializada. Ela tem vergonha de ser parte disso aqui. E o Fernando Henrique fala isso o tempo todo, Roberto Schwartzman, que chama. Que fala muito sobre isso, né? Falam daquela coisa das ideias fora do lugar e dessa vergonha que eles tido no Brasil. Quando o Fernando Henrique vai para nós e fala que nós somos jecas, não sei o quê, né? Que ele se coloca de fora, né? Ele faz parte de uma elite que não é jeca, né? Quando na verdade é o mais jeca de todos, né? Mas então, o que eu queria falar é um pouco isso. E dizer também o seguinte, que esse negócio tanto do MST, quanto já também na época da questão do Chico Mendes estava posta também, e o Chiapas, o MST coloca com muita clareza, eu fico sempre me perguntando nos debates que eu viro e coloco sempre essa questão, o que é moderno, o que é arcaico hoje? Porque eu acho que não tem nada de mais moderno no Brasil do que o MST, não é? E não tem nada de mais arcaico do
porque isso que o Fernando Henrique representa, que é a velha postura do colonizador, a velha postura da elite indiferente ao país, de quem defende a desigualdade com a maior disfarçatez. Entendeu? Então, acho que isso é totalmente arcaico. Isso é velho, está passado, como você falou, já deu tudo errado. Né? Então, esse é um lado. Eu acho que a grande questão que está posta hoje no campo é que o campo está ensinando para o Brasil o que é essa nação. E nesse aspecto, eu acho que eles pegam no pé até do movimento sindical urbano, o mais avançado lá de São Bernardo do Campo, entendeu? Que está nessa situação toda aí, né? De ser engolida pela desestruturação do trabalho e tal, porque diz, olha, tem outras saídas, né? A gente não tem que falar do Brasil como um todo, não basta falar só de São Bernardo, dos interesses aqui desse segmento avançado, tem que falar do conjunto, né? Essa é uma questão que eu acho que é muito importante. Eu acho que nós estamos aprendendo o que é a nação, já na era da globalização, com muita precisão, e quem está ensinando isso são os mais marginalizados. E eu acho que essa experiência é a experiência do Brasil, a experiência do México, num certo sentido. No Brasil ela tem mais força, porque ela pegou o território todo. Né? O MST está para todo lado e está puxando outras partes do movimento social, urbano e rural. Agora, uma outra coisa que eu queria falar é que por causa dessa importância da questão da terra e do território, a gente acaba deixando, às vezes, de examinar isso que a Roseli falava também, e que eu acho que, no caso, chama muita atenção para a questão também do papel dos psicólogos, dos que trabalham com a subjetividade individual e coletiva, dos psicólogos sociais, etc. Ela começou a tocar aqui, que é a questão do trabalhador assalariado. Né? Porque entre os que estão lutando por terra, existem muitos ex-assalariados ou assalariados que estão buscando, né, terra para si e para sua família. Mas eu queria chamar a atenção para o seguinte: quando a gente pega o que é a condição do trabalhador assalariado no campo no Brasil, depois de tudo que aconteceu, né, de grandes empresas que se modernizaram, que estabeleceram grande produção de cana, de laranja, de soja, de reflorestadoras, etc., tem uma coisa assustadora que é a condição de trabalho do pessoal. Com exceção de pequenos núcleos muito diminutos, o trabalhador assalariado no Brasil é um desgraçado. A situação de trabalho dele, quando a gente pega, por exemplo, eu fiz a minha tese de mestrado, foi uma pesquisa aqui na área de cana, uma das áreas mais antigas de cana de Minas, que era a região de Visconde do Rio Branco. Mas, na verdade, quando a gente compara, por exemplo, com as usinas mais desenvolvidas lá de Lagoa da Prata, boa parte é semelhante. E uma coisa que eu verifiquei pesquisando na região do Visconde do Rio Branco, eram várias cidades, né, as terras de cana eram contíguas, passavam de um município para outro, né? Então, o que acontecia? Quando a gente chegava nas casas das famílias, primeiro, a condição quase que de favelado em que o pessoal vivia. Né? Então, uma exploração brutal, uma perseguição de quem se organizava, mas, principalmente, quando você via a condição de trabalho, começou a me assustar. Cada casa que eu visitava, cada família que eu entrevistava, a quantidade de gente que sofria de derrame cerebral. Hipertensão. Que tinha a ver com a hipertensão e com as condições de trabalho, com os índices de produtividade que eram exigidos. E eram, inclusive, as mulheres, a situação especial das mulheres, a pressão sobre o trabalho feminino nas condições as mais terríveis. Né? Mulheres que tinham recém tido filhos há poucos dias, que voltavam a trabalhar por pressão da empresa, que ficavam trabalhando em condições assim, extremamente precárias, né? Porque tinha a ver com períodos de menstruações complicadas, que contavam, eu tenho entrevistas gravadas de relatos assim, assustadores de mulheres até que ficaram trabalhando até perto dos 80 anos como cortadores de cana, porque viraram chefe de família e não tinha outra forma de sobrevivência na região. Então, mulheres que levavam os bebezinhos, né, para botar no meio das palhas de cana, onde tem cobra, onde tem bicho de todo tipo, porque não tinha com quem deixar, né? Evidentemente uma usina de cana não tem creche, né? Não tinha com quem deixar e tinha que trabalhar. Então, eu queria chamar a atenção para isso, porque as condições do trabalhador que está no trabalho assalariado são muito ruins no Brasil. A gente está falando muito da questão da terra, da questão de como isso é avançado hoje para nossas condições, mas quem trabalha hoje como assalariado, né, vive condições muito danosas, tanto para o seu corpo, né, quanto do ponto de vista social mais geral, quanto para a sua subjetividade. E queria, inclusive, lembrar uma outra coisa que, em uma certa altura, nós ficamos estarrecidos quando vimos no Café, no Espírito Santo, na região de Café, não me lembro mais do município, era uma matéria que tinha saído na Veja. Os índices de consumo de antidepressivos eram altíssimos entre trabalhadores rurais, quer dizer, aqueles que não, como você disse, né, as mulheres não podem nem passar batom, já consumiam antidepressivos numa escala muito alta, por causa das condições de trabalho, por causa dos índices de produtividade que tinham que dar.
por causa daquela ameaça constante de perder o emprego, porque tinha gente sobrando e poderia ser aproveitado no lugar de quem produzisse menos. Então, essa é uma coisa. No caso do reflorestamento, eu acompanhei uma época, fui da banca da tese de uma moça, acompanhei um pouco a feitura da tese, uma moça que era socióloga e fez depois, começou a trabalhar na medicina social, na Faculdade de Medicina da UFMG, a Anaense. A Anaense foi fazer uma tese sobre as condições de trabalho das mulheres no reflorestamento em Buritizeiros. E aí ela começou a ver que tinha uma coisa muito esquisita. As mulheres tinham problemas lombares, problemas de coluna, problemas ligados a alterações fortes na menstruação, perda de filhos durante a gravidez, e aí ela começou a pesquisar aquele negócio e resolveu fazer daquilo objeto da tese dela. Quando ela começou a pesquisar e foi aos médicos das empresas reflorestadoras, ela começou a ver diagnósticos em que os médicos diziam que as mulheres eram poliqueixosas, tinham críticas difusas, e que aquilo era sintoma de histeria. E eram as mulheres que trabalhavam nos viveiros de mudas, e que passavam o tempo todo agachadas, com o pé enfiado, às vezes na umidade, né? E que tinham condições desse tipo e que geravam, então, uma série de processos de adoecimento, né? Tanto da coluna quanto outro tipo de doença, que se transformavam, inclusive, em doenças crônicas, como reumatismo. E os médicos as tratavam como poliqueixosas. Quer dizer, os médicos simplesmente apagavam a história clínica delas enquanto trabalhadoras e diziam, isso é um problema de histérico. Tá? Que é uma questão que eu acho que é bom pensar, né, que tem a ver com o que é o assistente social dessas empresas, o que é o psicólogo quando existe, né, como ele colocava lá com relação à questão das penitenciárias, e o que é o médico da empresa. Né? Nesse caso do pessoal do café, era muito nítido, o pessoal ia para os postos do INSS, conseguir os antidepressivos, e o médico receitava os montes. Isso que eu ia perguntar, quem estava dando esses antidepressivos, quem estava recebendo? Pois é. Agora, deixa eu só terminar só uma coisinha aqui, que aí eu passo para adiante, porque eu só queria citar mais uma outra situação que você mencionou, que é a situação dos migrantes. Como a gente teve no Vale do Jequitinhonha, que é a região onde o pessoal é mais, né, inclusive no Mucuri também, mas assim, desde os anos 40 migra, né, para complementar a renda familiar, porque a agricultura familiar não é suficiente, né, de tão empobrecida e tão pouco atendida pelas políticas públicas. O que acontece? A gente vê o tempo todo aquela história das famílias desagregadas, né, porque uma parte está lá em São Paulo, outra parte está lá no Paraná, outra parte está no Mato Grosso, né, e aquilo é a vida usual das pessoas. Eu entrevistei uma senhora fantástica, que era uma espécie de organizadora de comunidade, e que ela chamava o marido dela o tempo todo de o outro. O outro, estava lá em São Paulo, o outro, ela só se referia ao marido, ela nunca falou, durante 2 horas de entrevista, ela nunca falou o nome dele, ela falou sempre o outro. E ela contando como que ela fazia para se virar, e não dizia que não devia ir, porque todo mundo ia, e era a única forma de eles sobreviverem em vários municípios. Né? E que agora está ficando cada vez mais difícil por causa da modernização acelerada nas usinas em São Paulo, então entre as máquinas, né, entre os outros equipamentos, e está diminuindo a quantidade. E as exigências do trabalhador também. Né, estão aumentando cada vez mais o nível de qualificação que eles exigem. Então isso afasta o trabalhador dessas regiões que não tem escola, que não tem condições e tal. E desse tipo de coisa, eu acho que também, pensando no migrante, pensar, por exemplo, o que significa? E aí vocês, psicólogos, têm um enorme campo de trabalho. O que significa, por exemplo, a vida dessa pessoa que vai para uma cidade como São Paulo, ficar alojado no prédio da construção civil, que passa meses a fio ali e depois volta, né? Que vive na estrada, indo e voltando todo ano, e isso, teve gente que nós entrevistamos que tinha 15 anos que ia e voltava todo ano. Né? A maior parte do ano vivia fora e vivia alojado nos alojamentos das usinas, que às vezes são alojamentos de situações quase semi-escravas, né? Ou vivia alojado nos alojamentos das construtoras, quando ia para a cidade ser operário na construção civil. Então, o que é essa identidade, tanto do indivíduo enquanto trabalhador, né, quanto a sua relação familiar, que é toda destroçada nesse processo. E para terminar, a própria condição do andante. Né? Porque é uma coisa que a gente pensa, e tem muito a ver com essa imagem do trabalhador rural, que tem aquela imagem assim, meio clássica, né, do trabalhador europeu, né, o camponês. Né? Que inclusive é uma conquista numa certa altura no Brasil falar em camponês, que camponês é um termo político. Mas o que é camponês no Brasil? É o sujeito que, boa parte do tempo, ele passou a vida rodando, procurando uma forma de, no campo ou indo para a cidade e voltando, conseguir preservar a sua identidade de trabalhador rural, né? Conseguir de alguma maneira sobreviver e manter a família. Então, acho que essa é outra questão, que o MST hoje põe com a maior clareza, né? Quando você fala assim,
Eu fui e voltei, né? E a gente entrevistando muita gente, a gente vê. As pessoas foram para a cidade, não tiveram condições de sobreviver e voltar, e que muita gente usa para desqualificar o MST. Né? Quando, na verdade, a história do trabalhador do campo no Brasil, boa parte é uma história do andante mesmo, ele está procurando, está sempre atrás. Né? E o que significa isso do ponto de vista da vida mesmo, né? Da construção do seu cotidiano, da sua família, dos seus laços comunitários. Né? Quer dizer, há muito tempo essa coisa está revirada, de forma que se o sujeito não sair andando, né? Ir lá para a Amazônia procurar a terra, ser poceiro, né? Ou o colono lá do sul, do Rio Grande do Sul, que é uma das origens do próprio MST no sul, né? Ele sai do Rio Grande do Sul e vai para Rondônia, e chega em Rondônia e não dá certo, porque não tem como dar certo, e volta. E aí ele se organiza para outra coisa. Então eu acho que essa história de quem é esse sujeito, que é essa migração permanente, esse processo de procura, né? Que eu acho que também precisa ser pensado do ponto de vista da própria subjetividade dessas populações, né? Que é uma vida que vai se reconstruindo, tem seus laços de solidariedade, que é muito importante, né, pensar isso, mas tem uma vida duríssima do ponto de vista de pensar, né, do constante desenraizamento, né, e que é uma das caras do país. Não é só o nordestino que faz isso, né, que sempre fez. Isso é muito frequente para todo lado. Então, desculpa, eu ia falar menos e acabei devorando. Aliás, o Minas Gerais é o segundo estado mais exportador de mão de obra do país. Então, historicamente, nós fomos uma população que vai e vem. Né? Eu queria tocar nesses dois aspectos que você fala, da questão da nacionalidade e da construção desse senso de cidadania e de orgulho de si, né? Que eu acho que tem aparecido com muita clareza hoje nos movimentos do campo. E depois eu toco na questão do assalariado. Mas eu tenho visto como novidade nisso alguns movimentos aqui, em Minas Gerais, por exemplo, que têm avançado na discussão das políticas públicas e do desenvolvimento local na Zona da Mata. Aí eu acho até que eles trazem mais novidades do que o MST, em termos de organização, porque o MST ele tem uma organização tradicional, em termos, ele é ainda, apesar de não ser tão corporativista, porque ele liga a questão da cidade do campo, todas as categorias, tem trazido essa discussão da reforma agrária de todos, né? Mas eu acho que em termos de organização, de forma de organização interna, ele ainda tem características tradicionais, né? E eu acho que tem novidades em termos de organização. O movimento aqui na Zona da Mata, que é até uma iniciativa do próprio movimento sindical, mas que eles têm feito uma intervenção na cidade, não na discussão da categoria enquanto trabalhador rural, mas de desenvolvimento do território da cidade e do desenvolvimento local, enquanto cidadãos, intervindo nas políticas de saúde, de educação, de agricultura, né? Tentando trazer uma proposta de desenvolvimento para o município. Eu acho que há uma novidade muito grande nisso, e também a questão essa que eu tinha falado, da rede de educação, que eu acho que traz também uma novidade enquanto organização, né? Pensando um modelo de desenvolvimento e um modelo de política para a educação. Eu acho que traz um certo senso, um certo crescimento, uma noção de sujeito que tenta romper um pouco com essa ideia de que nós não temos o que falar sobre o desenvolvimento, né? E eu acho que essa proposta de educação do campo, que vai trazendo a identidade, a cultura, a população, a realidade da população como um todo, eu acho que vem trazer uma novidade nos movimentos sociais do campo. Aí eu diria também com relação aos assalariados, que eu acho que tem aí muita coisa realmente para a contribuição do psicólogo na discussão da construção da subjetividade dessa população. Primeiro, as condições realmente dos assalariados eu acho que é calamitosa, né? E aí eu acho que tem uma contribuição muito grande do psicólogo, principalmente com relação ao trabalho infantil, que é histórico também no Brasil,
e não é só no campo, as crianças construíram o parque industrial nesse país, né? Talvez historicamente também no mundo inteiro teve participação da mão de obra infantil, né? Mas, e no campo isso se perpetua. E eu acho que a gente pode pensar como que é o impacto das condições aviltantes do trabalho infantil, né? Do adolescente, do trabalho infantil mesmo, sobre o desenvolvimento dessa criança, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista emocional, do ponto de vista das suas relações na família, né? E o impacto do desemprego também e da forma das relações de trabalho sobre a família, porque é uma forma de trabalho que desestrutura a família, que o marido passa a maior parte do tempo fora, né? Que a mulher tem que levar necessariamente os seus filhos para o trabalho, né? E ali ficam as crianças de 2 anos, 3 anos, enquanto ela corta a cana, enquanto ela apanha o café, enquanto ela colhe a laranja, né? E as crianças estão ali. Então, que impacto tem sobre a estrutura da família, né? E o impacto das condições de trabalho sobre as mulheres, de modo especial, que a gente sabe que no campo elas não têm espaço para ir a um banheiro para trocar um mods, né? Se na fábrica é vigiada, no campo ela não tem, muitas vezes não tem uma casinha, né? Construída ali para se fazer isso. E eu vi aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, em algumas condições na zona da mata, em que durante o período de colheita do café, o fazendeiro põe tranca na porteira para as crianças não saírem para a escola, não é? Então, é de uma arbitrariedade enorme. Como que é o impacto disso tudo sobre, né, qual o prejuízo que essas crianças estão tendo sobre o seu desenvolvimento escolar, sobre o seu desenvolvimento cognitivo? E todos nós sabemos que o trabalho infantil não é só consequência dessas condições de trabalho, não é só consequência desse modelo. Ela também vai ser causa, muitas vezes, de outros trabalhos infantis, né, nas mesmas condições, para futuras gerações. Porque a criança que está no trabalho infantil hoje, muito provavelmente, ela não vai ter condições, porque ela está fora da escola, de constituir uma família que também não tenha necessidade, a não ser que a gente mude realmente o país, que não tenha necessidade. Então ela está produzindo, vai ser causa de outro empobrecimento de outras crianças fora da escola. E sobre a construção da consciência, que todos nós falamos que o Guattari gosta muito de dizer isso, né? De que o sistema capitalista, ele só se tornou esse sistema planetário, né? Porque ele de fato capturou a consciência, capturou a subjetividade, capturou o desejo da matéria-prima, que é o sujeito humano. E no campo, isso a gente vê assim, com uma crueza, assim, com uma crueldade muito grande. Eu acompanhei muito áreas de assalariamento, de reflorestamento no norte de Minas, e algumas das mulheres, elas trabalham todas com a família inteira ali, no carvão, né, na bateria de carvão. As crianças mesmo, aquelas que não trabalham, elas inalam toda aquela fumaça, elas sofrem o impacto daquelas condições de trabalho. E muitas mulheres me contavam o seguinte, elas literalmente trabalhavam dia e noite. E elas ficavam na beira da boca de carvão, assim, né? Quando a munheca doía, ela sabia exatamente que era o momento de tirar a fornalha. Ou seja, isso para mim é literalmente se apropriar da consciência e do corpo do sujeito que trabalha para o processo de trabalho, né? Ela literalmente tinha a mão como um instrumento, quase um instrumento de trabalho que ao doer, né, ao medir ali o fluxo, né, o processo de trabalho, ao doer a sua munheca, ele sabia que ela tinha, e isso era dia e noite na boca do forno, né? Então, eu acho que as coisas que mais absurdas que a gente viu, trabalhadores que sobem num caminhão que tem aquela altura de carvão, né, de sacos de carvão, subia e descia com o saco, né, sobe,
com o saco de carvão, né, a escada do caminhão, chegava à noite, ele falava, eu não aguento chegar em casa nem comer, porque eu tenho tanta dor nas costas, eu tenho que chegar aí direto para deitar no chão e só acordar no outro dia às 4 da manhã, às 3 da manhã, para pegar o caminhão às 5, né? Qual que é o impacto sobre a subjetividade de um sujeito que não pode nem comer, né, para poder ter as mesmas condições, a força de trabalho reproduzida para o outro dia estar no campo, né? Acho que aí nós teríamos vários exemplos, né, de como que é a produção da consciência, a construção da consciência desse sujeito e de uma subjetividade, para falar também da questão da sua identidade, enquanto que ele não se define nem como roceiro, nem como urbano, né? Eu acho que essa é uma coisa que sempre chamou muita atenção dos pesquisadores, né? Na condição de assalariado. Quer dizer, eles não, de fato, eles têm uma carteira assinada como agrícola, mas muitas vezes tem um processo de trabalho muito próximo, né, de uma fábrica, né? E eles literalmente estão na cidade e estão na roça, né? Às vezes moram na cidade e fazem trabalho rural, às vezes moram no meio rural e vêm para a cidade. Então esse problema da identidade do trabalhador, né, no momento que as relações de mercado, as relações de produção no país está mudando tanto, né, eu acho que ela realmente é uma preocupação e uma questão para os psicólogos estar podendo contribuir, né. Eu queria sugerir para vocês, tem um lindo livro que a gente usou como referência quando foi montar essas histórias de vida sobre imigrantes, sobretudo. É um livro feito em São Paulo, tem um centro chamado Centro de Estudos Migratórios, que tem relação inclusive, né, com a pastoral. Eles têm um livro belíssimo, que são só depoimentos, se chama Histórias de Imigrantes. A pessoa que organizou se chama Marilda Menezes. Agora eu não vou me lembrar da editora. Se vocês quiserem, vocês ligam para minha casa e eu passo para vocês. Mas eu acho que Como chama o autor? Marilda Menezes, é a organizadora. Na verdade, os autores são os falantes que são os que vão contando as histórias. E tem muitos mineiros, são muitos mineiros mesmo. Mas eu acho que é um belo material para vocês trabalharem com o pessoal estudante em sala de aula, porque ali a experiência dessa condição de trabalho, dessa circulação, o que é esse trabalho, inclusive, e essa perda das referências, é muito clara a descrição. Então, acho que pode ser um objeto interessante de... A revista deles, da travessia, né? A Vem revista com é muito legal. textos curtos, com depoimentos. Isso mesmo. Né? Esse é porque eu me lembrei... Estudos migratórios. São Paulo. O livro tem uma coisa interessante, que ele é inteiro disso, né? Então você pode tirar várias coisas, homens, mulheres, gerações diferentes e tal. Mas a revista é ótima, justamente, ela faz sempre isso. Eu queria fazer isso. Eu só concluí aqui. Deixa eu justo concluir, depois tem umas perguntas a colocar aqui. Eu queria só, na linha da questão do MST, dizer que a gente tem a compreensão de que tem os vários atores sociais que atuam no campo, né? Não é só o movimento sem terra, tem o movimento sindical, tem o que atua também no meio rural, faz a luta pela terra, tem o outro recente aqui em Minas Gerais, MLST, que tem em alguns MLST, que está no Triângulo Mineiro, né? Movimento de Libertação dos Sem Terra. Tem a Liga Operária, né, que está lá com duas ações, aquela aqui, do episódio de Betim, tem lá duas ações lá no norte de Minas. Agora tem diferenças do ponto de vista do método, né, das formas de luta, talvez são meio parecidas, mas o método é um pouco diferenciado. Para o MST, nós entendemos que nós somos uma categoria de trabalhadores, que são os sem terra, né? E que nós procuramos nos especializar nesse negócio de ocupar terra e organizar sem terra. Então nós organizamos setores, temos o de frente de massa, que é o que faz a organização da ocupação, que faz os bloqueios de estrada, que organiza qualquer atividade de massa. Tem o setor de cultura, que tem a questão da produção do material, do resgate da história dos trabalhadores, que nós
na nossa base organizada dos acampamentos e assentamentos, né? Temos 2 CDs já gravados, que é o Arte e Movimento, e agora do primeiro Festival de Canções da Reforma Agrária, e já está no forno já um CD chamado Ciranda Infantil, né? E com a parceria, participação do Rubinho do Vale, Zé Pinto, Josino e outras figuras aí. Temos o setor de formação, que também, e esses setores se reproduzem também, é nacional, e é reproduzem dos estados, das regiões, dos municípios, dos acampamentos, de acordo com a demanda, né? Se reproduz os setores. Tem o setor de educação, que é o que trabalha, vou passar para vocês o material aqui que nós trabalhamos a nível nacional. Eu não trouxe para todo mundo, eu trouxe aqui algumas, deixo com vocês. Essa daí. Essa aqui é as histórias de Rosa. Esse aqui foi o que nós fizemos, um concurso nacional de desenho de redação, desenhando qual o Brasil que nós queremos. Então, todo o trabalho que a gente desenvolve, a gente procura reproduzir em cartilhas para poder ter o registro histórico e também massificar a produção a nível dos acampamentos e assentamentos. Muito bonito, eu estava relendo ele hoje, muito bonito. Esse também aqui é um trabalho muito bonito, mas muito bonito mesmo. Cada história bonita que você imagina assim, que pudesse ser uma criança que pudesse estar contando qual o Brasil que quer, qual o Brasil que sonha, né? E ele poder desenhar isso e também escrever sobre isso. E temos o setor de finanças, esse só anda no vermelho, mas não é pela opção da cor, não. É porque não teve jeito até agora de... Vamos procurar com a Roseli depois aí como é que a gente sai para poder resolver o problema de finanças, né, Roseli? Dá umas dicas, tem o SCA, que é o setor de cooperativistas dos assentados. Isso aqui é para ficar, não? É para vocês que eu trouxe. Tem o setor de comunicação e propaganda, onde nós temos os jornais, é um jornal mensal. E tem também, eu trouxe para vocês Realmente. lerem e depois é para vocês lerem e assinarem, Tem muito que ensinar mesmo. certo? E depois tem uma revista sem terra também, que é uma a revista é trimestral, né? O último número parece que esse daqui tem um encarte aqui sobre a questão da Iugoslávia, da guerra da Iugoslávia. Então é um material muito... A gente procura reproduzir esse trabalho, né, e manter. O Jornal Sem Terra é o jornal mais antigo. É isso aí, olha, isso aí que você conhece, a luta dos camponeses. É o jornal de trabalhadores rurais, é o mais que tem mais duração na história do país. Nunca um jornal durou tanto tempo como o nosso. 17 anos. Posso fazer uma pergunta sobre essa divulgação de vocês? Sim. Uma coisa, quando eu dava aula, eu sempre procurava, mas nunca tinha um acervo. Tem algum jeito da gente saber, por exemplo, a relação de vídeos que vocês têm, para poder ter, eventualmente comprar, usar? Eu usava algumas coisas que eu achava ótimas, que é aquele terra para arroz, depois de som de rolo e tal, mas não sabia, ficava sempre querendo saber quais eram os vídeos disponíveis, ia de vez em quando lá no... Tem o setor de comunicação a nível nacional, tem esse acervo. Desde todos os jornais que você quiser, todos os jornais de Sem Terra, todas as revistas, todos os vídeos produzidos, cartilhas, livros, né? Então, contato, a gente consegue a relação que tem. Consegue. E também, por último agora, nós temos também um setor de relações internacionais, setor de direitos humanos, um setor de saúde, que também é recente, mas nós procuramos também estar desenvolvendo, e um coletivo de mulheres e jovens, que nós procuramos resgatar a questão da mulher, até uma questão interessante da mulher nos acampamentos e assentamentos,
de fato o trabalhador rural ele é mais machista ainda do que qualquer outro, né? E a gente está conseguindo romper com isso, porque nós temos uma prática, vamos para um curso, aí todo mundo tem que lavar vasilha, todo mundo tem que limpar a casa, todo mundo, é divisão de tarefa. Ah, o pessoal vai ser mais sem terra, e nós somos uma escola aqui, em Belo Horizonte, no encontro, aí as funcionárias lá da escola ficavam assim, abismadas, porque estava lá o Enzo, direção nacional, o Armando, o Gilson, todo mundo lavando vasilha. Mas como é que pode? Vocês estão... Não, aqui todo mundo é assim, e aí elas queriam ajudar, não, deixa que nós vamos fazer, vocês vão descansar. É tarefa nossa para não perder o costume, né? E para aprender já. Aos poucos você ir rompendo com isso, mas ainda a relação homem e mulher, muitas vezes na reunião, dependendo do assunto só vai a mulher, dependendo do assunto só vai o homem. Produção, o homem vai. A educação, aí a mulher vai. Você vai lá mais, né? Então a gente está conseguindo começar a romper com essa lógica. E também a juventude, né? Também para se apegar um pouco mais o amor à terra, para evitar que ela chegou à idade de 18, 19 anos, vai para a cidade, né? Quando eu falo para vocês do sonho da minha questão particular de gostar da terra, não é que eu não gosto de Belo Horizonte, não é que eu não gosto da cidade, não. Mas eu só tenho a satisfação de saber que eu vou voltar para lá. Eu acho que se eu tiver que vir para cá em definitivo, eu acho que vou entrar em parafuso. Eu não me acostumei com a ideia de vir morar no grande centro sem poder estar voltando para o campo. É bom que você tenha essa consciência, não vai ser mais um ficar doido na cidade. E por último, pessoal, tem aqui não é bem um setor, mas é um movimento que participa hoje, o MST, a Central de Movimentos Populares, os sindicatos, a CUT, militantes de vários partidos, as pastorais sociais da CNBB, né, que é a consulta popular, que no nosso entendimento consiste exatamente nisso, você está resgatando o país do povo brasileiro, porque, como disse a Jusceia, a elite é uma hipócrita, né? Esse Fernando Henrique é um babaca mesmo, que acha que ele pode dizer que nós somos caipiras, o brasileiro é caipira, o aposentado é vagabundo, está até pensando nisso, porque é aposentado, é uma vagabunda, né, na concepção do Fernando Henrique. Ele é tão idiota e babaca porque ele próprio é aposentado, né? E ele tem a audácia de falar que aposentado é vagabundo, né? E tanto que é arrogante, né? E fala como se estivesse lá em cima e olhando para gente para baixo, lá os coitados lá embaixo, né? E hoje está na situação, depenou o país, né? Abandonou os símbolos nacionais, não se preocupa com a questão de pátria, os valores de pátria, de nação. Isso acabou para a burguesia brasileira. Como disse também o Celso Furtado, eles abriram mão de continuar o projeto de construção da nação, né, onde eles chamam aquele de construção interrompida. E nós estamos nesse projeto da consulta popular, resgatando aí algumas figuras da nossa história, da nossa literatura, genuinamente brasileira, da sociologia inclusive, não do Fernando Henrique, mas o Florestan Fernandes, que foi mestre do FHC, pena que o discípulo não seguiu o mestre, né? Resgatando o Caio Prado Júnior da história, resgatando o Paulo Freire na educação, o Darcy Ribeiro, naquele livro O Povo Brasileiro, achando que alguém que teve seus equívocos, evidentemente, né, na FDB, mas é uma pessoa que dedicou parte da sua vida para poder estudar o país. E a gente tem que respeitar isso, né? Ainda que nós tenhamos uma discordância do ponto de vista das vacilações que tinham Darcy, né? Resgatar aí o Sérgio Buarque de Holanda, nós estamos fazendo esse esforço de resgatar essas figuras, e tantos outros brasileiros que nós temos, né, que tiveram o trabalho de estudar esse país em toda a sua dimensão. O Celso Furtado, que está aí vivinho, né, elaborando até hoje, para poder nos fornecendo subsídio em relação à questão da situação da nossa economia, né? E aí a gente procura resgatar tudo que a gente faz, cada curso que a gente faz,
Nós estamos fazendo um curso nacional com 100 militantes de todos esses movimentos que eu falei, do MST, CMP, das pastorais, e cada curso que a gente faz, a gente elabora uma cartilhazinha, né? Vai dando um avançozinho. Aqui tem uma história e crise da independência do Brasil, eu trouxe dois para vocês. A história política do Brasil de 60 a 94, a cronologia bem resumida dos fatos, dos acontecimentos. Essa aqui da Consulta Popular foi a primeira que nós elaboramos, né? Sobre bem simplificada, para uma linguagem bem popular, dá para as pessoas compreenderem facilmente, né? E esse daqui, como a gente faz trabalho de base, como é que faz as reuniões, como é que organiza os trabalhadores, né? E na nossa concepção, quando a gente fala projeto para o Brasil, a gente parte de uma concepção bem diferenciada da posição acadêmica, achando que o povo brasileiro é que vai construir esse projeto, né? É o trabalhador, é o dono de casa, é o sem terra, é o comerciário, é ele que vai construir no dia a dia, né? É aquelas pessoas que têm sentimento de pátria, é que vai fazer tudo isso, né? Não é um... E aqui, as cartilhas da Marcha Popular para o Brasil. A marcha que nós estamos realizando agora está hoje em Uberlândia, né? E vai chegar dia 7 de outubro lá em Brasília, um dia depois do pessoal da educação, da CNTR. É dia 7? Eu estava vendo que tinha lá. Não, dia 7. Vamos chegar no dia 7, vamos dar numa quinta-feira, se não me engano, e vamos ficar no dia 8, que a CUT está propondo a paralisação, né? Não sei se vai dar para acontecer, mas de qualquer forma vamos ficar por lá. E vamos fazer uma Assembleia Popular com mais ou menos umas 4.000 pessoas e ficar lá pelos 4 ou 5 dias estudando, debatendo sobre os problemas do Brasil e quais as saídas que nós encontramos, que nós podemos apontar durante esse tempo, né? E dentro do projeto do Brasil nós entendemos que para elaborar um projeto para o país, primeiro tem que ter um diagnóstico, né? Um levantamento teórico, uma elaboração teórica do projeto, da realidade brasileira, um conhecimento concreto da realidade. Segundo momento, nós entendemos que temos que traduzir esse projeto, essa proposta mais geral, em bandeiras específicas para que o povo possa compreender e participar. Por exemplo, nós for discutir, for teorizar a reforma agrária, os clássicos, etc., é um calhamaço, né? Mas você fala para o cara para ocupação de terra, ele entende, né? Rapidinho, saca logo, né? Você fala para o sem casa para ocupação do lote, ele sacou logo que ele tem que ocupar um lote para poder fazer a casinha dele. Fala em reforma urbana, ele não entende. Né? E se falar mais no geralzão, ele não vai entender, né? Da educação, se falar para o cabocão lá das diretrizes do LDB da vida, ele não vai entender nada. Mas se falar que o vida tem que ir para a escola estudar, né? Direitinho, o cara... Então, nosso papel é esse. E uma outra tarefa seria a massificação. Porque se nós não massificarmos as nossas lutas, não adianta ficar aí, né, apurrinhando, né, ficar num passo de masturbação. O que é massificação para você? Massificação é no sentido de vocês... Massificação para nós é no sentido de a gente trazer cada vez mais gente, né, para poder entender e incorporar e assumir aquela proposta, né? Para a luta pela terra, vamos massificar a luta pela terra. O que é isso? É cada vez parar de fazer ocupaçãozinha de 20 famílias e começar a fazer de 100, de 200, de 300, de 500, de 1.000, né? Começar a fazer isso, porque quanto mais gente mobilizada, mais respeito esse movimento tem. Se você faz uma greve, puxa uma greve aí, a categoria 10% adere ao movimento, você já viu que é fracasso. Se você conseguiu com que 80% tenha adesão ao movimento, massificou o movimento. Né? Aqui já tem uma organização para sair, alguns anos para reforçar mais. Estamos articulando, a Grande BH ficou com a tarefa de organizar 15 ônibus para Brasília, e já ficamos com a Regional do Rio Doce com 5, Zona da Mata me parece que 3 na região de Lavras e Viçosa, e sei que ao todo são 36 ônibus do estado de Minas Gerais que vai para Brasília.
A ideia, Belo Horizonte vai sair. 15 ônibus, a ideia é de articulando, Belo né? Horizonte? Isso, da grande BH, né? E a ideia de estar... Tem alojamento lá, capaz de... Vai ficar em ônibus, né? É a ideia de fazer um grande acampamentão lá, nós já estamos articulando lá, tem um pessoal em Brasília que quer fazer uma, né? Não, assim, tipo assim, vai ter uma caravana que vai chegar no dia 7 e volta, né? Não, mas tipo que nós temos aquela marcha lá do circo, montando aquele circo grande. Isso. Uma ideia é a seguinte, quem vai para ficar uns 4 ou 5 dias, aí já vai com um outro público, né? Vai ficar por mais tempo. Agora tem gente que só vai num dia e volta no outro, né? Não vai poder ficar. Né? Então tem duas caravanas. E aí é do estado inteiro, nós estamos articulando, e do país inteiro. A ideia é a pretensão nossa de avaliação nossa deve ter lá em torno de 15 a 20 mil pessoas. Né? Não estamos com pretensões de botar lá 100 mil, 200 mil, não é essa. O objetivo da marcha é exatamente de ficar lá uns 4 ou 5 dias discutindo qual o Brasil que nós estamos querendo para o nosso povo. E a marcha tem esse objetivo. E para quem não sabe, ainda na frente da marcha tem um senhor de 91 anos de idade, um garoto, o senhor Luiz Beltrame, que está com a disposição de percorrer 1.480 quilômetros para chegar lá em Brasília e dizer para o Fernando Henrique que o governo dele é uma tremenda porcaria. Eu queria aproveitar, Eu estava querendo fazer uma pergunta para vocês, só um minutinho, né? É que, ligando a isso, ontem eu fui a uma reunião aqui está sendo constituído como um fórum dos 500 anos, que é uma iniciativa também do Fórum Nacional, né? Está integrada aí pela CUT, pelo Movimento Sem Terra, pelas pastorais e várias entidades, CONIC e tal. E aí eu acho que é também um momento a gente está discutindo que Brasil que queremos, né? Porque o lema é esse, né? Resistência indígena, negra e popular. O Brasil que queremos são outros 500. Né? Então a gente está de novo trazendo para Minas e para todos os estados para tentar colocar uma outra versão também sobre os 500 anos que a Rede Globo está colocando, que as comemorações aí oficiais está colocando, né? O pessoal nosso quebrou o relógio para ir afora. Pois é, e aí, eu queria te falar de novo para o pessoal me pediu para insistir com vocês. É dia 21 a próxima, tá? 19 horas, lá na Coordenadoria de Direitos Humanos, gente. Às 19 horas. Bem, eu ia perguntar às meninas, né, acadêmicas, se vocês têm alguma pergunta, né, assim, a fazer, né, na participação de vocês. Vocês querem fazer alguma pergunta a respeito, mesmo no eixo, no enfoque da questão psicológica mesmo. Não, eu acho graça é assim, eu estava pensando aqui, que a gente não é muito, nós não somos muito mobilizados a pensar nisso até hoje, entendeu? E quando teve uma passeata, foi até pelo Antônio Carlos, né, dos Trabalhadores Sem Terra, assim, passou pela minha cabeça, eu sei que pela maioria dos estudantes passa assim, que é uma coisa, a gente vai lá dar um apoio, mas só, sabe, um apoio assim, de massa mesmo, de número. E agora que eu estou começando aqui a pensar nisso, como que a gente pode estar aí atuando, né? Então é uma coisa assim, para mim, hiper nova, surgiu assim agora, né? E mesmo nós como futuros psicólogos, tipo, ter os nossos direitos também, buscar saber qual que é a nossa função na sociedade, não é só trabalhar numa empresa, ganhar dinheiro, a gente tem um papel social também que a gente pode ajudar, porque a gente não vai sair perdendo nada com isso, e só ganhando também. Bem, nessa linha aí da discussão da questão da psicologia, né, em relação ao mundo rural, e eu tinha até uma pergunta para fazer para a Nilceia a respeito da questão da escola, né, você foi uma das primeiras pessoas que eu discuti a questão de que modelo é esse, né, da escola urbana para a escola rural, onde também se tira, né,
na qual se coloca à margem toda aquela questão ali da construção daquela educação. Não da educação, da alfabetização em si, né? Mas dos símbolos rurais, que para eles tem todo um valor agregado aí de aprendizagem, né? Se aprende pela questão mesmo do próprio construtivismo, vamos dizer assim, entre parênteses, né? Da questão da hora, da questão de quando se planta, da questão do pôr do sol, da questão do vento, né? E mesmo a questão dessa construção desse objetivo rural, né? Que aí vem-se a questão da escola urbana, né? E se coloca isso como linear. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? E em relação ao processo identificatório neoliberal, né? Que é isso que está colocado, e que eu acho que a questão do MST, isso, ele transtorna, ele rompe com essa lógica, né? De que nós seremos sempre, ou temos que ser de uma certa forma, empresários, microempresários bem-sucedidos, porque é isso que está em pauta, né? Existe toda uma modelização da subjetividade, mesmo na questão urbana, e que não se leva em consideração justamente a questão rural, porque não está nesse modelo, né? Nesse modelo, nesse processo, nesse modelo identificatório neoliberal, isso já está colocado dessa forma, né? Tanto que existe PDV, né? Incentiva a questão da pessoa, né? Se desempregar, né? E aí tem duas discussões, porque a questão do salariamento para mim no campo é o capitalismo no campo, porque o modelo de gestão de trabalho, de relações de trabalho, é o modelo capitalista, né? E eu fico também pensando na questão aí desse perfil desse trabalhador rural, porque as primeiras relações de trabalho no Brasil foi a relação escravo-senhor, né? Então isso remete a uma questão histórica, que antes esse trabalhador rural ele também era mercadoria. Ele era, né, ele era de posse, né, ele era uma mercadoria do senhor. Então foram as primeiras relações de trabalho no campo, né, rural, foram as relações escravo-senhor, mesmo depois de alforriados, né, mas as primeiras relações que se deram na questão aí agrícola. Então, me fica pensando também essa questão de que valor é esse que foi agregado, né, a esse trabalhador rural. Que eu gostaria, talvez, que você, que a Nilceia, ou mesmo a questão da Roseli, ou mesmo, se você vê isso ainda espelhado na questão do cotidiano do campo, tá? Mesmo como é que esse trabalhador, se ele rompe com essa questão aí de que ele é uma mercadoria ainda na mão, né, do grande proprietário, nessa relação. Bem, é a questão da educação, né? E a questão assim, de como é que é trabalhado sempre essa cisão, né, entre o mundo rural e o mundo urbano. Vamos dizer, se é que existe, né, uma separação disso, porque para mim uma realidade não está descolada da outra. Eu não consigo fazer essa cisão entre falar simplesmente do urbano e falar simplesmente do rural. Sabe, para mim existe um intercâmbio disso. Quando fala assim, o escoamento de mercadoria. Se essa mercadoria é escoada para o urbano, então existe uma relação rural nisso aí. Você entende? Não existe dois mundos separados. Então, esse trabalhador urbano, outra coisa, quando você sobe lá no cafezal e pergunta a origem dessas pessoas, esse trabalhador, ele tem uma história rural. Então, nessa imagem urbana ainda, dessa requalificação dele enquanto trabalhador urbano, para mim está agregado ainda a questão da imagem rural, porque os valores dele ainda passam pelo chá, sabe? Ou mesmo pela própria comida, tá? Então, nós continuamos reproduzindo aqui no urbano a canjiquinha com a costelinha, né? O chá quando está gripado. Então, eu não consegui ainda exorcizar isso, por mais que eu negue. Por quê? Né, a Souza Pato coloca isso muito na questão da educação, quando ela fala que foi fabricada a questão da imagem do Jeca Tatu, que depois foi também cooptada pela questão capitalista, que tornou Mazzaropi uma figura de cinema e que vendeu. Então, aquela imagem de Mazzaropi, nós compramos aquilo. E fica muito ainda a questão aí do trabalhador rural como ingênuo, o que não possui saber próprio, que para mim me compara muito a questão da criança. Que a criança ela não é considerada como uma construtora social, né? Tanto que ela tem tutela, né? É tutelada por alguém, ou pelos pais, ou pelo pato poder, ou pelo conselho tutelar. Ela não é considerada como um ator social.
Né? Tanto que a infância, quer dizer, aquela que não tem voz, aquela que não é responsável. Né? Então fica muito essa questão rural para mim ainda daquele trabalhador não responsável por si. Alguém tem que falar porque ele não sabe falar. Né? E não está adequado à questão ainda do discurso, né? Articulado da questão do urbano. Né? E, então eu penso na questão do despejo judicial, que nada mais é do que uma nova maneira de se expulsar o homem do campo. Né? Só que hoje ela é judicialmente formalizada. Se mudou a forma da violência. Né? Então, é isso. Eu gostaria de saber um pouco sobre essa questão da educação rural e, se possível, mesmo desse processo, né? Dessa identificação. Como é que é isso? É isso que eu coloquei mais ou menos aqui. Deixei meu carro lá no estacionamento. Acho que Eu também tá lá. Ele já fechou, então? então minha filhota tá lá, eu também tenho um carro lá e vai ter que abrir o meu também. Ela vai suspender? Eu tenho que ir embora, porque Não, mas será que 5 minutos será que não dá? Só para concluir. Vamos concluir, então. Fala no final, né? Bom, sobre a questão da escola, eu acho o seguinte, a gente trabalhou com escola e aí uma grande equipe, e aí foi na época se falava escola rural ainda, né? Era um processo de inovação da escola rural. E ela esbarrou, inclusive, uma forte resistência. Foi feito todo um projeto cuja preocupação central era pensar justamente isso. O que são, primeiro, o que é a forma dessa escola que existe no campo? Primeiro, era a escola mais pobre, a mais precária, as professoras mais mal pagas, e elas têm que ter amor à camisa, e elas mantêm isso. Quer dizer, isso já é um indicador de que é para não haver aprendizado, de fato, não por causa das professoras, porque elas se dedicam, né, a vida toda, mas porque se considera que isso aí é a margem, aquilo que não tem importância, etc. E as populações valorizam assim profundamente, porque precisa aprender a ler, a somar, a dividir, inclusive para não ser enganado, para poder circular pela sociedade, que é letrado, vai vir para a cidade, tudo isso. Agora, com relação aos conteúdos e a como ela funciona, na época, provavelmente vocês já avançaram muito nesses projetos recentes, porque isso foi no início dos anos 80, mas o que a gente percebeu, primeiro, o tempo da escola é um tempo que tem que ser pensado com a especificidade do rural, porque, como você falou, é uma família, né, que precisa da criança. Então, mesmo que a gente seja contra o trabalho infantil, a família camponesa, a criança faz parte do poder de trabalho em certos momentos. Então, a gente não pode fechar os olhos para isso e dizer que não existe, porque senão significa dizer que essa criança não vai à escola. Então, tem que mexer no calendário escolar, de forma a não penalizar a criança. Aí, o que acontece com isso? Quando chega lá na burocracia da Secretaria da Educação, né, as burocratas da Secretaria de Educação, que na sua maioria são mulheres, dizem que não pode mexer no calendário, porque senão como é que fica as férias delas e as férias delas com os filhos delas? Então, o calendário é o mesmo calendário da cidade. Significa que a criança... Isso é o grande problema, né, da educação. No caso do campo, esse é um. Agora, tem mais, porque aí entram os problemas que a Márcia estava levantando, que são os problemas do conteúdo. Quanto mais o capitalismo se desenvolve, mais ele tende a uniformizar certas representações que são da cidade e do campo, né? Com os meios de comunicação, com a circulação da população e tal. Mas quando a gente olha, isso que ela chamava a atenção, o que é o tempo no campo? O tempo histórico, por exemplo, que para nós é construído de uma certa maneira, quem está imerso no ciclo da produção e no ciclo da natureza conta o tempo diferente. O relógio, provavelmente, a gente usa muito mais por aqui do que por lá, né? Então, se você pensar em tempo de jornada de trabalho, tempo relógio, é diferente na cidade e no campo. E outra coisa, os livros que vão de geografia, a geografia que é essa geografia positivista, né? Que fala assim, a montanha, o rio, a mata, não tem relação entre as coisas, né? Então, quer dizer, quem trabalha direto com a natureza, isso valeria para o índio também, né? Não tem essa representação da natureza, isso é completa abstração. Ou você pensar em nação e ficar ensinando o que é o território nacional para alguém que tem uma grande dificuldade de circulação, né, na sua própria região e que aquilo é uma representação totalmente abstrata. Se a pessoa não vê televisão, não tem noção do que é, mesmo o pessoal que vê na cidade, nas camadas populares, né, não tem acesso a essa representação tão facilmente. Então, o problema é que é uma escola que marginaliza, não só pelo calendário, o conteúdo é marginalizante. Eu estava olhando o seu livro de matemática, o livro do MST, eu acho que é uma coisa fantástica, porque era o que a gente pensava 20 anos atrás que tinha que fazer também, que é isso, as pessoas no campo, elas têm um cálculo matemático, elas usam esse cálculo para fazer suas contas
E a escola simplesmente marginaliza isso, diz que aquilo ali é ignorância. Né? No entanto, você tem todo um procedimento para poder aprender, inclusive na área de ciências também. Né? O monjólogo tem um procedimento ali que é da física, e que você pode discutir, ensinar as crianças depois a entender outras leis do campo científico, a partir do funcionamento do monjólogo. Só que a escola não faz isso porque ela usa o modelo da cidade, né? E para a cidade não precisa disso. Então, eu acho que não é colocar o pessoal no gueto e dizer assim, vai ter uma escola fechada que é a escola do campo, como se o pessoal só fosse ficar eternamente no campo. Não é verdade. Né? Mas, por outro lado, precisa pensar que é uma cultura que ela pode ser apropriada pela escola para a escola ser, inclusive, mais eficiente e respeitar a cultura das pessoas. Como dizia Paulo Freire, não é ficar no conhecimento deles, é a partir deles, né, buscar outros conhecimentos. Agora, com relação a essa questão que você falava do campo e da cidade, eu queria só lembrar o seguinte: o Brasil é um país que mudou de urbano, predominantemente urbano, em 20 e poucos anos. Ele construiu uma matriz populacional demográfica, né? Maioria absoluta da população na cidade, 70 e tantos %, uma coisa que os Estados Unidos fez em 60 anos, o Brasil fez em 20, 25 anos. E isso tem um resultado cultural fortíssimo. Só para dar um exemplo, você está falando, a imagem do Jeca Tatu, que é uma figura de muitas décadas atrás, construída pelo Monteiro Lobato, que aliás tinha uma visão muito desqualificadora do homem do campo, né, do homem trabalhador rural. Esse tal de homem do campo é muito, enfim, muito vago. Mas eu queria dizer o seguinte: quando a gente vê hoje essa história da música, a música sertaneja, a música comercial sertaneja, né, que o MST não precisa nem ver com tanta simpatia, ele faz muito bem, né, o que ela significa, esse enorme sucesso da música sertaneja? Significa que o país se urbanizou rápido demais e as pessoas têm referência ainda nessa sentimentalidade do campo, nessa visão. É por isso que essas coisas têm um espaço enorme e vão continuar tendo durante muito tempo, porque é um país cuja população de repente virou urbana. Né? Então isso é uma matriz cultural fortíssima no Brasil. Não adianta o Fernando Henrique, a elite sofisticada, achar que nós aqui só vamos consumir que é a área mais urbano, né? A música mais eletrônica, etc. Na verdade não é. Ela até se junta um pouco com isso, né? Que ela tem um aspecto também que é de música americana. Né? Mas o fato dela ter tanta importância hoje, né? As duplas sertanejas e tudo mais, homens, mulheres e tal, tem a ver com isso. Rafaela. Privilégio. Muito obrigada. Olha que lindas. Qual que é o próximo? Porque quando fiz a linguagem lá, linda. Muito obrigada. É sempre uma gracinha de